Pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. E hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma atualização do nosso projeto quanto a trabalhar com os dados desacoplados e você ter um controle maior sobre a sua programação, tá? Pessoal, veja bem, eu tenho aqui um projeto, tá nesse diretório aqui, deixa eu até pegar o meu Zwitch aqui. Esse diretório aqui, tá bom? Você vai poder baixar esse projeto, tá? O arquivo que você vai precisar inicialmente é somente esse aqui, tá? O que você vai precisar? Basicamente é usar ele para fazer o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, se você quiser continuar acompanhando a evolução desse projeto, é aqui, tá? Bom, o que esse projeto aqui faz? Ele basicamente ele vai gerar para mim todo o script de classe que eu preciso para poder trabalhar aí com os meus objetos, fazer o meu CRUD, tá? Para poder persistir os dados, que é inserir, editar, alterar, recuperar os dados da forma com que eu preciso, tá? É, esse aqui você pode dar o nome que você quiser para ele, tá? Você pode mudar o nome, por enquanto eu não vou mudar. E o que você vai precisar basicamente? O que tem aqui do lado esquerdo são objetos que eu uso para poder auxiliar no projeto aqui. Como é um projeto de Access, eu acabo usando aqui os elementos aqui do Microsoft Access mesmo. Tá? Se fosse outra linguagem, eu usaria aí os recursos da outra linguagem, outra ferramenta, eu usaria os recursos da outra ferramenta. Tá? Se fosse o Excel, por exemplo, eu usaria planilhas, né, as guias deles para poder trabalhar. Mas vamos lá, vou te explicar aí passo a passo o que é cada um. Aqui são as tabelas que eu preciso para poder fazer o controle dos meus atributos, tá? As classes, por exemplo, que vão sendo geradas e os campos dessas classes estão aqui, tá em classe. Esse campo aqui você não precisa considerar, porque eu também já usei isso aqui para C Sharp, tá? Então, desconsidera a parte do getter e setter aqui, tá bom? Você não precisa mexer em nada disso aqui, só estou te mostrando. Aqui é a tabela onde eu configuro a conexão com o banco de dados. Aqui é para converter os meus tipos de dados, então pode ser que a tabela em que eu uso para poder fazer a conversão dos tipos de dados, porém, ela vai sair muito melhor quando a gente trabalha aí com SQL Server e MySQL, tá? Mas eu vou te ensinar como você pode contornar isso aqui. Essa tabela aqui é para poder gerar o dicionário de dados, tá? Vou até apagar aqui, olha, que é os seus tipos de dados, fazer uma documentação do seu projeto. Aqui são modelos que eu uso para poder recuperar, fazer replace e criar as minhas classes. Aqui é o provedor que você pode selecionar na hora de usar, mas não precisa se preocupar com isso agora. Esse aqui são os provedores que eu adiciono aqui também quando eu estou usando projeto com SQL Server e MySQL, tá? Que também para poder fazer documentação de todas as suas classes, quais são públicos, quais são privados e por aí vai, tá? Aqui era para fazer orientação, não vou usar isso aqui. E aqui também para poder guardar algumas consultas também não está sendo usado, tá? Bom, o que a gente vai ter aqui basicamente? Olha, essa parte aqui é onde você pode, por exemplo, deixa eu fazer um teste aqui para você ver, ó, vou apagar essa pasta aqui, tá? É onde você vai poder exportar todas as suas classes e seus objetos aqui, a codificação, tá? Então, se você clicar aqui para exportar, ele vai perguntar se você quer commitar, você pode falar que não, porque o commit aqui é quando você quer, por exemplo, jogar ele lá no repositório do Git, mas nesse caso você não precisa commitar, tá? Então você vai colocar que não, e ele vai te dar uma mensagem de sucesso. O que aconteceu? Ele criou aqui uma pasta modules, aqui core é onde tem todos os objetos que eu realmente preciso dele para poder fazer o sistema funcionar, tá? Seria muito bom se tivesse a opção de biblioteca, né? Mas eu tentei diminuir isso aqui bastante para não ficar tantos objetos assim, mas são todos que eu preciso para poder utilizar, tá bom? Eu não coloquei extensão porque alguns são ponto base, outros é CLS, que é de classe,
Isso aqui você só pega e joga para o seu projeto, tá? Você faz um backup, mas se você precisar, por exemplo, jogar no Excel, só jogar lá no Excel que vai funcionar. Aqui são os formulários, aqui são outros que eu não tenho ainda e aqui relatórios, tá? Você vai ver que são todos aqui do meu projeto, olha, todos estão aqui, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é configurar então esse projeto aqui, tá? Lembrando que você pode dar o nome que você quiser, você precisa configurar ele com um provedor, tá? Se é um MySQL, se é um SQL Server ou se é um Access. Por exemplo, eu vou criar aqui, olha, na verdade eu já tenho aqui um, aqui ó, aqui dentro eu tenho um banco de dados, vou apagar ele, vou criar um aqui dentro, ó. Eu vou chamar de Access, eu vou chamar ele de DB, tá? Só pra gente dar um nome mesmo para um banco de dados. Então, na verdade, eu vou colocar de banco de dados, tá bom? Banco dados, tá? Vou salvar em Documentos e Database. Vou salvar aqui dentro mesmo e vou mandar criar, tá? Vou criar aqui uma tabela qualquer chamada de, por exemplo, clientes, tá? Ele vai ter ID, que é numeração automática, e nome. Por enquanto, somente isso, tá? Vou te mostrar para você ver. Esse projeto ele não vai ter senha, tá? Mas pode ter senha? Pode ter senha, tá? Pode ter senha normalmente. Então, não vou colocar senha, mas se você quiser colocar, só colocar a senha aqui, beleza? Tá aqui. Olha, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, então, onde está o meu banco de dados? Está em Documents, Database e Banco de Dados. Selecionei, tá salvo aqui, olha. Database e Banco de Dados. Use Password eu não preciso colocar. Esse nome formulário modelo é esse cara aqui, ó, modelo. Por quê? Quando eu criar aqui o meu, o meu, o meu projeto, por exemplo, a minha classe cliente, ele já vai criar um formulário para mim nesse modelo. Então, se você quiser, por exemplo, já mudar aí o título, mudar, por exemplo, o título não, mas se você quiser mudar a cor, os botões, os ícones, pode mudar aqui no modelo e ele vai gerar um formulário com esse modelo para você, tá bom? Se fosse outro nome, você pode colocar com modelo 2, modelo 3 e por aí vai. O que eu vou fazer agora é testar essa conexão, tá? Ele então deu sucesso, então eu consegui me conectar ao banco de dados, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, olha lá. Ok, olha lá. Repare que aqui do meu lado esquerdo, a conexão então está aberta, tá? Eu dei ok, a conexão foi fechada, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Aqui do meu lado, deixa eu fechar aqui um pouquinho mais, ó. Aqui na segunda guia, então é criar aqui, eu vou precisar criar o meu, como que eu vou dizer? Aqui, ó, vou descer mais um pouco, vou criar aqui o que eu tenho lá no meu banco de dados, tá? Ó, vou dar um refresh aqui, um F5. O que eu preciso? Qual vai ser o nome da minha classe? Eu vou chamar de clientes, tá? Projeto, você vai dar o nome que você quiser, então, por exemplo, vídeo, tá bom? E eu vou mandar buscar os campos daquela tabela lá nesse banco de dados. Então, da tabela clientes. Pronto. Lá eu só tenho ID, que é do tipo integer, posso colocar do tipo long, se for muitos registros, nome. E aqui, tá vendo que ele está com tipo date? Você vai colocar com tipo string, tá? Sempre vai mudar isso aqui. Como eu falei, como é um projeto que eu iniciei ele no MySQL, no SQL Server, preciso fazer essa conversão. E eu não fiz ainda, mas não é nada que vá te atrapalhar de prosseguir não, tá bom? Bom, o que eu tenho aqui mais? Aqui eu preciso informar se esse campo aqui ele é autoincremento ou não, tá? Por quê? Tem alguns momentos que eu vou precisar usar autoincremento, outros não. Vou colocar como autoincremento, porque lá eu marquei como autoincremento. Ele não é um objeto e eu não preciso clicar aqui para poder adicionar nada, porque eu não estou adicionando campo agora, tá? Eu falo adicionar quando eu estou adicionando um campo novo a uma classe já criada. Depois eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer então é clicar aqui, ó, modelo, que é o meu modelo, meu objeto, minha classe de modelo clientes, tá? Então eu vou clicar aqui, ele gerou um script para mim, tá vendo? Ó? Com o que eu preciso para poder gerar basicamente aí o meu, deixa eu dar um zoom aqui, saiu bem pequenininho, ó. Basicamente o que eu preciso para poder gerar o meu modelo. Então o que eu vou fazer, ó?
vou aqui criar então o objeto classe. Deu sucesso, então o que aconteceu? Se você dá um Alt F11, você vai ver que ele criou aqui então uma classe chamada clientes, tá? Já com os seus devidos campos. Quais são os campos? O campo ID, aqui ó, a propriedade ID, e ele criou aqui também a propriedade nome. Aqui você deixa reservado, por quê? Esse aqui eu sempre utilizo para poder criar novos campos. Aqui também você deixa reservado, aqui também você deixa reservado, tá bom? Se você quiser identar ele aqui, fique à vontade, tá? Aqui também você deixa reservado que eu vou reutilizar isso aqui, então não mexa nisso aqui, tá bom? Senão seu projeto vai ter erro. Eu tenho uma classe aqui chamada contexto, daqui a pouco eu vou explicar ela para vocês, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mandar limpar e vou aqui abaixo e vou marcar aqui serviço, ou servico, como está ali. Vou gerar o script, ele gerou para mim uma classe de serviço. E o que é essa classe de serviço? Basicamente é a classe que vai gerar o serviço para mim de, olha, insere para mim um cliente no banco de dados, insere para mim vários clientes no banco de dados, insere para mim, busca para mim determinado cliente, ela vai ficar com essa responsabilidade. Então ela vai possuir os métodos, tá bom? Métodos, e ela vai passar a responsabilidade então para o meu projeto aí de fazer essa persistência no banco de dados, tá? Aquela que eu te mostrei de clientes, ela só fica com o modelo mesmo, só com os campos representando o banco de dados. Então, vou clicar aqui em criar objeto. Então, se eu der um Alt F11, você vai ver que ela criou aqui para mim, tá? Agora, vou mandar depurar aqui. Eu provavelmente, aqui ó, vou ter um erro aqui, que é só tirar esse campo, essa escrita que está aqui no final, tá? Pronto, não tem mais erro. O que acontece? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui ó, se você ver, ela tem todas a persistência que eu preciso aqui de banco de dados. Delete, alguns são públicos, outros não. Add, update, tá aqui, tá? Se você quiser validar um modelo, então você usa esse aqui. O que ele utiliza? Ele precisa então da classe contexto. Toda vez que eu dou um set com, ele passa aqui um contexto e devolve para esse cara aqui para ele poder prosseguir com a atividade. O contexto basicamente é uma conexão com o banco de dados. Eu coloquei todos os métodos aqui dentro, tá? Você não precisa se preocupar com o que tem aqui inicialmente, tá? Mas repare que aqui então ele escreveu para mim get clientes, tá? Eu vou pegar clientes, ele é do tipo cliente service. O que é um cliente service? Cliente service é essa classe aqui, tá? Ele é do tipo cliente service. E aqui eu vou falar então que set client service, tá vendo aqui, ó, tô setando clientes aqui, ó, clientes, que ele é do tipo new client service, tá? Aqui então eu passo o quê? Eu passo o meu contexto. Vou te explicar como que funciona isso aqui. Ó, deixa eu terminar aqui, só pra gente prosseguir, olha, vou limpar, tá? E aqui agora eu vou criar então um formulário. Então aqui eu não preciso gerar script, mas eu já vou gerar o objeto. Então veja que aqui eu tenho agora um formulário de clientes com os campos txt ID, aqui do seu lado direito você vai ver, olha, e o txt nome, tá? Ele já fez isso para mim, já me ajuda muito na hora de eu persistir os dados, tá? Nós não vamos usar ele aqui agora, tá bom? Mas basicamente, olha, se eu vir aqui agora, vamos entender então a questão do contexto. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza, vou inserir aqui um novo módulo, tá? Vou chamar de subteste. E aqui eu vou dar de context, ou você pode chamar de C se você quiser, tá? Ou connect, ou com, tá? Vou chamar de C as new context, que é o meu contexto. O que eu vou fazer? Eu vou falar com o meu contexto o seguinte, olha. Contexto, eu quero que você insira para mim, ou conexão, insira para mim um cliente lá no meu banco de dados. Então, eu preciso passar para ele um cliente. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar com ele, ó. C ponto. Repare, então, que eu tenho aqui agora uma propriedade clientes, que é o que? Lá do meu banco de dados. Então, clientes, tá bom? Esse cliente, então, ele tem todos aqueles métodos que eu falei. Adicionar, deletar, listar, essas coisas. E aqui eu quero que ele adicione para mim um cliente. O que eu preciso? Eu preciso passar um modelo, tá? Do tipo, qual que é o tipo? Clientes. Então, antes de eu passar aqui,
eu vou falar aqui, ó. Então tá. Aqui eu vou falar de incluir as new clientes, tá bom? Que é o meu tipo cliente, tá? Eu vou falar cli.nome. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Esse aqui, ele vai ser usado somente pelo client service, tá? Eu tenho aqui a ID e o nome, são os campos que eu preciso. O outro aqui, parameter, você não precisa mexer também, ele vai utilizar isso aí internamente, tá? O ID eu não preciso passar porque ele é auto-incremente, tá? E aqui eu vou passar o nome. Então, eu vou falar que esse aqui é o carinha. Vou passar aqui, ó, carinha que mora logo ali, tá bom? Quando eu fizer isso aqui e falar, então, cliente, context.clientes.add, adicionar para mim um CLI, ele vai entender que é para poder adicionar, então, para poder adicionar esse cliente lá no banco de dados, tá? Bom, então eu vou dar um F5 aqui. Na verdade, não. Vou vir com Shift F8, ó. Deixa eu dar um... Pera aí. Beleza. Vou vir com Shift F8, ó. Ele já colocou para mim aqui o nome e eu vou mandar ele adicionar. Olha, ele adicionou. Como que eu sei que ele adicionou? Vamos confirmar lá no meu banco de dados, olha. Meu database. Clientes. E aqui eu já tenho já no meu banco de dados, tá? Isso é bem legal, pessoal, porque você não precisa ficar fazendo aí muitos inserts, tá? Logo, se eu quiser, por exemplo, recuperar esses dados aqui, o que que eu preciso? Eu não vou mais usar isso aqui, tá? Não vou usar mais isso aqui e nem vou usar clientes mais, tá? Mas eu quero aqui imprimir nessa janela aqui abaixo o meu cliente. Então, eu posso, por exemplo, print c ponto clientes, tudo referente a cliente vai estar aqui. List to string, ele vai listar para mim os meus clientes que eu tenho lá, tá? Esse método aqui ele é muito bom quando você tem uma lista pequena, tá? Se você tiver uma lista aí de mais de 1000 itens, não é interessante você fazer isso, senão fica um string muito grande, tá? O Access, por exemplo, ele trabalha com string para poder alimentar list box, diferente do Excel que usa array, tá? Na maioria das vezes array, ou ele trabalha com um objeto, com uma tabela do tipo Data Access Object, tá? Que é uma tabela aí do banco de dados Access mesmo, de forma vinculada. Eu não conheci ainda, não vi ainda alimentação com o tipo array, tá? Jogar um array direto lá de dados ele fazer isso, tá? Aqui ele tem alguns parâmetros, é opcional, tá bom? É opcional. Você não precisa passar nenhum se você não quiser, tá? Mas aqui eu posso falar aquele, ó, eu quero só o nome lá daquela tabela, eu quero só o nome. Aqui eu posso colocar uma condição, escrevendo assim, ó, where ID é maior. Se você sabe um pouco de SQL, você vai matar isso aqui de boa, tá? Então isso aqui eu não preciso passar nada, tá? Não preciso passar nenhum parâmetro aqui. E aqui é se eu quero um cabeçalho ou não, tá? Então, por exemplo, se eu colocar que eu quero com cabeçalho, ele vai trazer para mim já escrito assim, nome. Se eu quiser, por exemplo, que ele vai trazer a primeira string para mim com o nome. Se eu colocar que não, ele vai trazer para mim sem cabeçalho. Então, é isso aqui. Por exemplo, vou colocar que eu quero com cabeçalho. Então, vou lá, eu vou dar um F8 aqui, ó, e vou executar. Pronto. Ele trouxe aqui para mim nome, que é o cabeçalho, e o carinha que mora logo ali. É bem rápido, né, pessoal? Agora eu vou falar que eu não quero cabeçalho, tá? Não quero cabeçalho. Então, vou dar aqui um... Opa, aqui já era para me ter saído aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou ter que dar um F5. Beleza, aqui ó. Ele já trouxe aqui para abaixo para mim o carinha que mora logo ali. Então vai ter momentos que eu vou precisar ter vários, somente os nomes, né? Não preciso do cabeçalho. Tá, então vamos testar para ver se isso aqui está acontecendo mesmo. Eu vou adicionar aqui mais um novo cliente, de incluir as new clientes. E vou falar aqui cli.nome vai ser igual a, vamos colocar aqui, Joana, Joaninha, beleza? Vou salvar
Aqui eu não salvei ainda, né? Deixa eu salvar isso aqui, beleza. E aqui quando eu executar, ele tem que trazer para mim o carinha que mora logo ali e a Joana e Joaninha, beleza? Dei F5, ó. Aqui na verdade ele não trouxe, deixa eu ver por quê. Ah, tá, desculpa, pessoal, esqueci de fazer o quê? C.add e falar com ele para poder adicionar o meu CLI, né? Aqui, ó. Esqueci de falar com ele, adiciona para mim. Eu não adicionei, então ele não vai inserir, né? Só instanciei, olha lá. Opa, tipos incompatíveis. Ah, beleza. E aqui, pessoal, clientes.add e CLI. Beleza? Então vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Se você olhar aqui, tá aqui Joana e Joaninha e tá aqui o carinha que mora logo ali, tá bom? Se você perceber, aqui eu tenho outros formas de poder inserir. Aqui você não vai conseguir usar porque ele precisa do objeto parâmetro SQL, tá? Então não se preocupe com isso aqui, tá? Você vai ver que você tem aqui, por exemplo, executar. Se você quiser, por exemplo, já executar direto aqui, buscar via um SQL, você via SQL algum resultado e trazer para você um array factory. O que é um array factory? Ele é uma classe que eu criei que ele manipula o array para mim. Ele pega do banco de dados, converte em array e aqui eu posso manipular ela da forma que eu achar melhor, tá? Então o array factory ele acaba sendo bem útil quando eu preciso, não quero trazer como um modelo assim, tá bom? Bom, outra coisa, pessoal, que você vai perceber é o seguinte, que vocês vão perceber é que eu posso, por exemplo, deixa eu pegar isso aqui, esse que agora eu vou deixar só do tipo cliente mesmo, tá? Vou tirar isso aqui, beleza? Ó, eu posso pegar e trazer uma coleção de clientes, tá? De objetos clientes. Então, por exemplo, Jim call as collection, tá? Do tipo coleção. Vou falar com ele então, ó, set call, defina para mim essa coleção com o que? Com c.clientes. E aqui eu vou falar que eu quero um select model by collection. Seleciona um modelo para mim trazendo um tipo de coleção. Aqui ele me devolve uma coleção, tá vendo? Olha, ele me devolve uma coleção, tá? Eu posso passar um parâmetro ou não. Se eu não passar um parâmetro, ele vai trazer para mim os 1000 primeiros registros. Então, não vou passar parâmetro aqui, vou deixar isso aqui vazio, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Para você ver que eu tenho aqui, eu vou parar e vou dar um F5. Repare que aqui abaixo eu tenho uma call agora, ela é do tipo collection, e dentro dessa call eu tenho aqui dois itens, que são os meus dois itens, e aqui ele fala que ele é variante, object ou clientes. Aqui então eu tenho o carinha que mora ali com o ID 1, tá? Que é meu objeto, e aqui eu tenho a Joaninha, que está ali com o ID 2, tá? Como que eu faço então se eu quiser recuperar esses dados? Se você mexe um pouquinho com programação, com VBA, com coleções, você vai ver que é só você fazer um for each cli in call, que ou seja, faça um loop para mim dentro das coleções, tá? Ou defina para mim cada cliente com o que tiver dentro do item lá da coleção, tá? Next, e que eu vou falar debug.print cli, print cli.nome. Então, imprima para mim agora, então, o que tiver aqui dentro, tá? Repare então que agora eu tenho ali o Karen que mora logo ali e a Joaninha, tá? Se eu quiser, por exemplo, pegar somente um objeto, somente um, então eu vou falar assim, ó, setCli é igual a c.clientes.model. Então traga para mim o modelo de número 2, que a gente sabe que é a Joaninha, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou dar um debug.print.cli.nome, beleza? Então, se eu executar aqui, ele vai trazer para mim, opa, objeto é obrigatório, deixa eu ver o que que ele está dando erro. Aqui, acho que eu já sei o que é, ó. Já sei o que é. Aqui eu tô com dl. Aqui, ó, agora já achando aí que tem esse camarada aqui. Aqui é context, tá? Tô tendo esse aqui direto, vou corrigir isso aqui, ó, pra eu não distribuir isso para vocês com esse problema.
tá? Vou executar de novo e pronto, olha, ele já trouxe aqui para mim Joana, Joaninha, tá bom? Pessoal, se eu quiser, por exemplo, excluir um objeto, como que eu faço? Lá do banco de dados, como que eu faço? Então, preciso somente falar com ele, ó, cli. Aqui eu posso passar um delete, tá vendo? Mas não funciona por aqui. Clientes.delete, tá? E aqui você vai passar o ID. Eu quero 2, tá? Então vou colocar aqui um call e vou executar. Executei. Se você for olhar aqui no banco de dados, eu já não tenho mais a Joana Joaninha, porque ela foi excluída. Se eu quiser fazer uma alteração, como eu faço? Então, cli as new cliente. Cli.id vai ser igual a 1, que é o meu cliente que eu tenho lá, e o meu cli.nome agora vai ser igual a o Elbert Sabino, tá bom? O que eu vou fazer aqui agora é pegar e falar com ele aqui, ó, c.clientes.update, altera para mim, tá? Altera para mim esse cliente aqui, só isso que eu preciso fazer. E aí ele se encarrega disso aí, cal, vou executar, pronto. Se você vier aqui no banco de dados, você vai ver então que agora ele vai estar alterado, tá? Tá aqui, ó, o Elbert Sabino. Basicamente é isso, tá? Que esse mini framework faz. Basicamente é isso. O que eu vou sugerir para vocês então é que vocês baixem isso aí e prossigam para mim, comigo aí nas próximas atividades, tá? Você pode seguir comigo aí nas próximas atividades, tá bom? Nós vamos usar esse modelo aqui, tá? No mais, você não precisa se preocupar muito com o que está aqui. Se você quiser mexer, melhorar, fique à vontade, tá? Você vai ver exemplos, por exemplo, de eu usando a Refactory, tá? Você vai ver exemplos eu usando esse toolsheet aqui, quando eu quero exportar para o Excel. Então, por exemplo, vamos exportar, por exemplo, para o Excel, a minha tabela lá de clientes. Na verdade, eu só tenho um, né? Mas vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso então falar din c as new context c ponto, e aqui eu tenho execute SQL, e que eu vou falar aqui, ó, aqui eu vou passar select asterisco from clientes, que é a minha tabela clientes. Então, passei o meu SQL. Eu quero, sim, toolsheet, eu quero usar o toolsheet, que é para poder jogar para mim para um banco de dados. E aqui o caminho, eu vou colocar no C, vou colocar aqui no C, 2 pontos, tá? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, user, documents, e eu vou colocar aqui planilha.xlsx, tá? Vou tentar assim, se der erro, eu pego um caminho aqui. Opa, cliquei aqui sem querer, ó. Aqui eu tenho que dar um cal, né? Cal. Beleza. Então vamos ver se ela vai fazer isso aqui pra mim, tá? Vou dar um F5. Ela tá processando. Bem, deu uma pausa aqui e eu percebi que na verdade aqui eu não posso passar o nome, tá? Final da planilha. Fica por responsabilidade dela fazer isso, tá? Então aqui eu vou passar somente o caminho que eu preciso para poder fazer isso. Então aqui ele acaba ficando responsável de fazer o restante para mim. Inclusive colocar o barra aqui, ó, eu não preciso, tá? É só o caminho mesmo. Então vou executar novamente, ó. Pronto. E agora se eu vier aqui no banco de dados que eu coloquei, na verdade deixa eu fazer de novo aqui para não parecer que foi falcatrua, né? Eu esqueci desse detalhe, tá? Tem muitas coisas que a gente usa no dia a dia, outras coisas a gente acaba passando despercebido, tá? Então aqui, ó, já está salvo. Eu peço para ele exportar com o horário atual, tá? Com o dia, mês, tá vendo? Tá aqui tá aqui todo o registro. Então quer dizer que se eu adicionar, por exemplo, aqui, vou colocar aqui, cli, tá? Cli as new client e falar cli.nome é igual a
novo nome, e aqui eu pegar e falar c.clientes.add e colocar aqui CLI, se eu adicionar um cliente e mandar exportar dentro da minha planilha nova aqui, ela vai precisar, não precisa excluir não, tá? Ela vai ter todos esses dados? Sim, quer ver? Olha, vou dar um F5, adicionou e ela vai, ela abriu a conexão e já fechou. O mais recente é esse aqui, é esse aqui, ó, 4345, e você vai ver que vai ter 2 registros lá, que agora é o meu nome. Então ele exporta também isso aqui pro próprio, já pro banco de dados, tá? Pro Excel em si, tá bom? Pessoal, então nas próximas aulas vocês me acompanhem aí, nós vamos fazer alguns exercícios aqui usando essa ferramenta, tá? Na verdade eu quero me ater mais à questão lógica agora do que exatamente aos detalhes do código. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que a DODB, tá? Eu só não coloquei como object, mas se você for ver quando eu instancio aqui no meu banco de dados, aqui eu instancio a minha coleção, a minha conexão, eu instancio, deixa eu ver aqui, aqui, olha, aqui eu crio um objeto DODB Connection e a partir daí eu faço as minhas atividades, tá? Então, basicamente é isso, tá bom? Antes de eu liberar esse vídeo, eu vou subir essa correção que eu falei com vocês lá pro meu Git, aí vocês vão baixar e vão testar para ver se vão utilizar normal, eu já estou testando aqui, mas se tiver alguma observação vocês podem vir aqui, por exemplo, e adicionar uma issue, tá? Que é você poder colocar aqui, por exemplo, atividades que precisam ser feitas para corrigir ou melhorar a ferramenta, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até a próxima então. Vou nessa e espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.